Bom dia, hoje estamos em mais um capítulo de Provérbios, hoje no número 6, promessas perigosas. O sábio hoje nos fala de caminhos perigosos que nós devemos evitar. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. A loucura da indolência. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante e a tua necessidade como um homem armado. O homem mau. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Guarda-se do adultério. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falarás contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas das estranhas. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu próprio nunca se apagará, porque os ciúmes
enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumente os presentes. Então, o sábio, ele vai nos ensinando a identificar as armadilhas na estrada da vida. Com sabedoria, vamos identificando cada uma e nos desviando dos perigos. Quando o sábio, ele vai relatando cada perigo. Então, ele vai nos advertindo sobre prudência financeira, diligência no trabalho, integridade moral e moralidade sexual. Do versículo 1 até o de número 5, ele diz: não se faça fiador, não empenhe a tua palavra. Tua palavra é algo mais precioso que você tem. Então não empenhe a tua palavra. E se você empenhou a sua palavra, corra, se livra disso. Não seja fiador de ninguém. A Bíblia nos ensina a não ser fiador. Não dar a sua palavra em função de outras pessoas ou de dívidas de alguém, porque não é sua, a guerra não é sua. Então não se torne fiador. No versículo 6 até o de número 11, ele nos fala sobre a diligência do trabalho. Ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, olha como ela faz, como ela trabalha. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega, na colheita, ajunta o seu mantimento. Sabe, nós não precisamos de alguém nos ordenando, alguém nos cobrando. Nós temos que saber as nossas responsabilidades. Nós mesmos temos que cuidar da nossa diligência no trabalho. Não precisamos, eu vou trabalhar porque alguém está me olhando, eu vou olhar, vou fazer ser bom porque tem uma câmera. Não, eu sei daquilo que eu preciso fazer. Então, o sábio diz: olha para a formiga. Olha como ela trabalha, olha como ela junta, olha como ela sabe o tempo, olha como ela sabe que vai chover, olha como ela sabe que está chegando o inverno. Então, vai nos levando a buscar nesse caminho, a nos livrar dos perigos. No versículo 12 fala sobre o homem mau. O homem mau, o homem perverso, caluniador, maquina o mal, tem olhos altivos, língua mentirosa, são mãos que derramam sangue inocente. São 7 coisas que Deus abomina. Ele retrata 7 atitudes do homem mau que Deus abomina, mas a principal é o que semeia contendas entre os irmãos. Aquele que fica jogando um contra o outro. Fulano falou isso de você, ciclano disse aquilo. Então, o homem mau, Deus abomina. Mentiras, coração que maquina pensamentos perversos. Então, ele vai nos levando e mostrando os caminhos da destruição. Novamente, como nós lemos ontem no capítulo de número 5, ele volta a falar sobre adultério. Ele volta a expor um dos grandes perigos da família. Um dos grandes perigos das finanças. Porque quando você quebra aliança, a primeira coisa que acontece é a quebra financeira. Em todas as áreas que há uma aliança, quando se quebra essa aliança, o primeiro lugar que o inimigo ataca é a área financeira. Quando a esposa ou o esposo começam pelo caminho do adultério, da quebra de aliança, a família vai sofrer na área financeira. Então, quando há quebra de aliança, a primeira área que sofre é a área financeira. E ele fala: guarda-se do adultério. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe.
ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. É algo para você estar com ele diariamente. Os ensinamentos. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, com meu esposo. Eu tenho uma aliança, eu não posso perder esta aliança. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falarás contigo. Proteção ao deitar, ao levantar e ao andar. Andando pelo caminho, o Espírito Santo estará falando contigo. Não caia nessa cilada. Não vá por esse caminho. Ninguém que tem o Espírito Santo pode ir por um caminho sem ser avisado. O Espírito Santo avisa. Cuidado. Cuidado. Porque o mandamento é lâmpada. Ele vai clareando os nossos caminhos. E a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Sempre que estamos indo para um caminho errado, o Espírito de Deus vem aos nossos ouvidos e diz: filho, cuidado, saia desse caminho, cuidado, guarde o teu coração. Sempre o Espírito de Deus estará nos alertando, estará nos avisando. O que nos leva ao pecado, ao erro, à destruição? A desobediência. Desobedecemos a lei de Deus, desobedecemos as suas palavras, desobedecemos a sua correção. Então, nós muitas vezes estamos num caminho errado, estamos pagando as consequências das nossas decisões e temos que nos arrepender e voltar ao caminho da luz. Para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Mulher vil e daquela que fala doce, aquela que fala macio. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Não cobices porque você foi encantado por algo bonito. Muitos homens deixam as suas mulheres que cuidam dos seus filhos, da sua casa, que são companheiras, que estão ali no trabalho junto e começam a cobiçar alguém que só cuida do seu corpo, só cuida da sua beleza e se deixa levar pela sua beleza, se deixa levar pela sua formosura, pelos seus olhos e cai em desgraça, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão. E a adúltera anda à caça da alma preciosa. Por causa de uma prostituta. Quantos homens perderam sua família, seus bens? Quantas famílias destruídas por não ouvir as palavras de ensinamento? Quanta destruição em nosso país. Quanta destruição. Saiu esses dias dados que filhos são registrados sem pai. Não há o nome do pai. O que o país está vivendo? Uma sociedade prostituta. A mulher se deita com vários homens, tem filhos de vários homens. Tudo por falta de ouvir a voz da sabedoria. Ele diz: porventura tomará alguém fogo no seio sem que suas vestes se queimem? Alguém entrará nesse caminho sem consequências? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Alguém entrará por esse caminho sem consequências? É a pergunta do sábio. As consequências são terríveis. Se nós olhássemos aqueles que erraram, nós não precisaríamos trilhar por esse caminho. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. Não se injuria o ladrão porque ele furtou apenas porque estava com a família com fome. Muitas vezes a justiça é ingrata em nosso país.
Se pega um homem em um supermercado ou uma mulher em um supermercado que está ali tentando levar um alimento para casa e pela falta de sabedoria pega algo que não é dele, mas se age com muito rigor. Mas nós estamos acompanhando pessoas destruindo o nosso país, pessoas destruindo a economia do nosso país. E muitas vezes nós, com a nossa anuência, com os nossos votos, nós tornamos a colocar essas pessoas no poder. Isso é injustiça. Isso é falta de sabedoria. Nós humilhamos o necessitado, mas damos honra àqueles que destroem a nação. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes, terá de dar todos os bens da sua casa. Nosso país, o roubo está valendo a pena. Porque roubam, não devolvem, humilham e ficam por isso mesmo, mas assim vai caminhando, mas nós temos que agir diferentes, porque somos filhos de Deus, somos guiados pela palavra de Deus, somos o sal para a terra. Muitas vezes nós falamos, o mundo está podre, mas nós somos o sal. Nós temos que manter o sal. Nós somos a cura para o mundo. Assim, o que adultera com a mulher é falta de entendimento. O que mais estamos buscando? Sabedoria, inteligência e entendimento. O que adultera, o que quebra alianças é falta de entendimento. Não tem entendimento. Não entende os perigos em que está se metendo. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Crimes e mais crimes, por causa da sexualidade, por causa do adultério, por causa desse desejo carnal que está em nossa sociedade. Então é um tempo de observar as leis do Senhor. É um tempo de voltarmos ao princípio, o respeito, a dignidade, o trabalho, a boa palavra, porque a tua palavra, ela te prende ou ela te prospera. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor te guarde com sabedoria, com inteligência e com muito entendimento. Amém.